Existem batalhas espirituais que quase ninguém percebe, porque elas não começam no mundo exterior, elas começam em silêncio. Tudo continua aparentemente normal. Você ainda vai à igreja, ainda escuta pregações, ainda fala sobre Deus, mas algo dentro de você mudou. A oração já não tem a mesma intensidade. A presença de Deus parece distante. A Bíblia já não toca o coração como antes. E o mais assustador é quando você percebe que continua fazendo tudo certo por fora, enquanto sua alma começa a esfriar por dentro. Muitas pessoas vivem exatamente assim, sorrindo diante das pessoas, cantando durante os cultos, respondendo que está tudo bem, mas carregando um vazio espiritual que ninguém consegue enxergar. E talvez esse seja o momento mais perigoso da vida cristã. Não quando a pessoa abandona Deus completamente, mas quando ela aprende a viver sem sentir fome da presença dele. Porque a frieza espiritual não chega de uma vez, ela chega lentamente. Uma oração sem intensidade, um dia sem busca, um coração distraído, uma fé cansada, até que a presença de Deus deixa de ser prioridade e vira apenas lembrança. O mais impressionante é que isso também aconteceu com homens que marcaram a história do cristianismo. Homens fortes, homens usados por Deus, homens que pregaram para multidões, e entre eles estava John Wesley. Quando as pessoas olham para a história dele, enxergam um pregador poderoso, um homem cheio de fé, um líder de avivamento. Mas poucos conhecem as noites em que Wesley se sentia espiritualmente vazio. Poucos conhecem os momentos em que ele orava sem sentir paz. Poucos sabem que houve períodos em que sua alma parecia seca, mesmo enquanto ele pregava sobre Deus para milhares de pessoas. E foi justamente nesses momentos que ele começou a buscar o Espírito Santo de uma maneira diferente. Não como um pregador famoso, não como um líder admirado, mas como alguém desesperado para voltar a sentir a presença de Deus novamente. O que John Wesley fazia em secreto, quando sua fé enfraquecia, continua impactando vidas até hoje. Porque as orações que nasceram da dor espiritual dele carregavam uma verdade poderosa. Até os maiores homens de Deus precisaram lutar para manter o fogo espiritual aceso. E talvez o que aconteceu com Wesley seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Porque existe uma diferença entre frequentar a presença de Deus e ter fome dela. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e ser cheio pelo Espírito Santo. E existe um momento em que a alma percebe que nenhuma distração do mundo consegue substituir aquilo que só Deus pode restaurar. Nos próximos minutos, você vai entender como John Wesley enfrentava seus períodos de fraqueza espiritual, como ele buscava novamente o Espírito Santo quando sentia seu coração esfriar. E por que essas orações continuam tão atuais em uma geração que está lentamente perdendo a intensidade espiritual? O que Wesley descobriu nos momentos mais escuros da fé dele pode reacender algo dentro de você também. John Wesley passou anos acreditando que estava espiritualmente forte, até perceber que existia uma diferença entre trabalhar para Deus e caminhar verdadeiramente com Deus. Esse foi um dos momentos mais dolorosos da vida dele, porque ninguém ao redor percebia o que estava acontecendo dentro da sua alma. As pessoas ouviam suas pregações, admiravam seu conhecimento bíblico, respeitavam sua disciplina, observavam sua dedicação à igreja. Mas enquanto muitos enxergavam um homem espiritualmente firme, Wesley começava a enfrentar uma pergunta silenciosa que o perseguia durante as noites. E se minha fé estiver apenas na aparência? Essa dúvida começou a consumir seu coração lentamente. John Wesley era extremamente disciplinado, orava em horários específicos, jejuava com frequência, lia as Escrituras com intensidade, pregava sobre arrependimento e santidade. Mas, em determinado momento, ele percebeu algo assustador. Era possível manter hábitos espirituais sem sentir verdadeira comunhão com Deus. Esse entendimento abalou profundamente sua alma, porque a maior dor espiritual não é quando alguém vive distante da igreja. A maior dor espiritual
é quando alguém continua dentro do ambiente religioso, enquanto sente que a presença de Deus está desaparecendo dentro do coração. E Wesley começou a perceber isso em si mesmo. Existiam dias em que ele terminava de pregar e voltava sozinho para casa, sentindo um vazio impossível de explicar. Momentos em que suas palavras impactavam multidões, mas não conseguiam trazer paz ao próprio coração. Horas em que ele dobrava os joelhos para orar e sentia como se existisse uma distância enorme entre ele e Deus. Isso o assustava profundamente, porque Wesley entendia algo que poucas pessoas entendem hoje. Atividade espiritual não significa intimidade espiritual. Uma pessoa pode falar sobre Deus todos os dias e ainda assim sentir a alma seca. Pode conhecer versículos, pode frequentar cultos, pode até ensinar outras pessoas, e mesmo assim carregar um coração cansado e distante espiritualmente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas agora. Elas continuam vivendo normalmente, continuam mantendo a rotina religiosa, mas perderam o prazer da presença de Deus. A oração virou obrigação, a adoração virou costume, e o silêncio espiritual começou a ocupar um lugar que antes era preenchido pela presença do Espírito Santo. John Wesley percebeu que estava entrando nesse lugar perigoso, e ao invés de ignorar isso, ele decidiu enfrentar sua própria condição espiritual com sinceridade. Esse foi o momento que mudou tudo, porque muitos tentam esconder a frieza espiritual, mas Wesley escolheu confessá-la diante de Deus. Ele parou de fingir força, parou de confiar apenas na disciplina, parou de acreditar que conhecimento bíblico era suficiente para sustentar uma alma viva espiritualmente. E foi exatamente aí que começou a transformação mais profunda da vida dele. Porque Deus consegue restaurar um coração quebrantado, mas não consegue transformar alguém que continua fingindo estar bem espiritualmente. Wesley entendeu que não precisava impressionar Deus com religiosidade. Precisava voltar a depender desesperadamente do Espírito Santo. E nos momentos mais silenciosos da vida dele, nasceu uma busca que mudaria não apenas sua história, mas a história de milhares de pessoas ao redor do mundo. Porque foi no vazio espiritual que John Wesley começou a descobrir algo que poucos cristãos experimentam de verdade: a fome pela presença de Deus. Foi no silêncio que John Wesley começou a travar as batalhas espirituais mais profundas da vida dele. Não diante das multidões, não nos púlpitos, não durante as grandes pregações. As maiores guerras aconteceram quando ninguém estava olhando. Enquanto muitos imaginavam um homem sempre forte espiritualmente, Wesley enfrentava madrugadas em que sua única oração era um pedido desesperado para que Deus não permitisse que seu coração morresse espiritualmente. E existe algo poderoso nisso, porque pessoas realmente famintas pela presença de Deus não conseguem viver satisfeitas apenas com aparência espiritual. Elas percebem quando algo mudou dentro delas. Percebem quando a oração perde intensidade. Percebem quando a alma começa a esfriar. E foi exatamente isso que começou a levar Wesley para uma busca cada vez mais profunda pelo Espírito Santo. Ele criou o hábito de acordar antes do amanhecer para ficar sozinho em oração. Não porque queria parecer mais santo, mas porque existia um vazio dentro dele que nenhuma atividade religiosa conseguia preencher. Enquanto a cidade ainda dormia, Wesley se ajoelhava em lugares silenciosos e começava a derramar diante de Deus tudo aquilo que escondia das pessoas. Os medos, as dúvidas, o cansaço espiritual, a sensação de distância, a dor de continuar pregando enquanto sentia a alma enfraquecida. E talvez essa seja uma das partes mais importantes da história dele. Wesley não tentava parecer forte diante de Deus. Ele falava com sinceridade. Muitas das orações dele não eram bonitas, não eram elaboradas, não pareciam discursos religiosos. Eram orações de alguém desesperado pela presença do Espírito Santo. Porque existe uma oração que nasce da religião, mas existe outra que nasce da fome espiritual. E quando alguém chega nesse nível de busca, algo começa a mudar dentro da alma. John Wesley
começou a entender que o Espírito Santo não era apenas um tema de sermão, não era apenas uma doutrina, não era apenas conhecimento bíblico, era presença, era dependência, era a vida espiritual verdadeira. Foi nesse período que ele passou a permanecer longos momentos em silêncio diante de Deus. Isso parece simples, mas para Wesley, o silêncio se tornou um lugar de confronto espiritual, porque quando tudo fica silencioso, a alma para de fugir de si mesma, sem distrações, sem multidões, sem reconhecimento, sem aplausos, apenas um homem e sua condição espiritual diante de Deus. E muitos evitam esse lugar até hoje, porque o silêncio revela coisas que a rotina consegue esconder. Revela a frieza espiritual, revela o orgulho, revela a distância de Deus, revela a dependência excessiva das emoções, revela o quanto a alma está cansada. Mas Wesley permaneceu nesse lugar, mesmo quando não sentia nada. Esse detalhe mudou completamente sua caminhada espiritual, porque ele entendeu algo extremamente profundo. A presença de Deus não deve ser buscada apenas nos dias em que sentimos vontade, e é exatamente aqui que muitos desistem. Muitas pessoas só continuam buscando enquanto sentem emoção, enquanto sentem arrepios, enquanto sentem entusiasmo espiritual. Mas Wesley continuava buscando mesmo nos dias secos, mesmo quando a oração parecia pesada, mesmo quando o coração parecia distante, mesmo quando o céu parecia silencioso, porque ele descobriu algo que transformou sua vida espiritual. Os homens que permanecem diante de Deus nos dias de silêncio são os mesmos que experimentam profundidade espiritual nos dias de avivamento. E foi durante essas madrugadas silenciosas que nasceu dentro dele um clamor que começaria a consumir toda a sua alma. Um clamor que não buscava fama, não buscava crescimento ministerial, não buscava reconhecimento religioso. John Wesley começou a buscar apenas uma coisa: ser cheio do Espírito Santo novamente. Existem momentos na vida espiritual em que a pessoa continua orando, mas não sente nada. Continua buscando, mas o coração parece distante. Continua indo à igreja, mas a presença de Deus já não toca a alma da mesma maneira. E quando isso acontece, muitos começam a desistir silenciosamente. Alguns abandonam a oração. Outros se distraem para não enfrentar o vazio espiritual. E existem aqueles que continuam frequentando ambientes religiosos apenas por costume, enquanto por dentro já perderam a intensidade da fé. John Wesley conhecia esse lugar. Ele sabia como era dobrar os joelhos e enfrentar o silêncio. Sabia como era continuar pregando enquanto batalhava internamente contra a sensação de frieza espiritual. Sabia como era buscar Deus sem sentir imediatamente aquela paz que tanto desejava. Mas foi justamente nesse período que ele aprendeu uma das lições mais profundas da vida espiritual. Nem toda fidelidade nasce da emoção. Essa verdade mudou completamente a maneira como Wesley buscava o Espírito Santo, porque ele percebeu que uma fé sustentada apenas por sentimentos nunca permaneceria firme nos períodos difíceis. Existem dias em que a oração flui facilmente, dias em que a alma parece leve, dias em que a presença de Deus parece intensa, mas também existem dias secos, dias em que o coração luta para permanecer firme, dias em que a mente fica cansada, dias em que a fé parece enfraquecida. E foi exatamente nesses dias que Wesley decidiu continuar buscando mesmo sem sentir nada. Isso é raro, porque a maioria das pessoas condiciona sua busca espiritual ao que sente emocionalmente. Se sentem entusiasmo, buscam. Se sentem emoção, oram. Se sentem motivação, permanecem firmes. Mas, quando o silêncio chega, elas param. John Wesley fez o contrário. Ele entendia que a profundidade espiritual nasce quando alguém permanece diante de Deus até nos períodos em que a alma parece cansada. Isso exige maturidade espiritual, porque permanecer buscando sem sentir recompensa imediata quebra algo dentro do coração humano, a necessidade constante de emoções para continuar fiel. Wesley começou a perceber que Deus estava ensinando algo durante o silêncio.
O Espírito Santo estava levando ele para uma fé mais profunda. Uma fé menos emocional e mais dependente da presença de Deus. Uma fé capaz de permanecer firme até nos dias em que tudo parecia seco espiritualmente. E talvez esse seja o ponto onde muitas pessoas estão falhando hoje. Elas querem sentir Deus antes de permanecer, mas homens espiritualmente maduros permanecem até quando não sentem. Essa diferença muda tudo, porque os dias secos revelam o verdadeiro estado da alma. Nos dias fáceis, qualquer pessoa consegue falar sobre fé, mas nos dias silenciosos, apenas quem realmente ama a presença de Deus continua buscando. John Wesley compreendeu isso profundamente. Por isso ele não abandonou a oração quando o coração esfriava. Não diminuiu sua busca quando sentia fraqueza espiritual. Não decidiu se afastar porque o céu parecia silencioso. Ele continuou voltando para a presença de Deus, dia após dia, madrugada após madrugada, oração após oração. E pouco a pouco, Wesley começou a perceber algo poderoso. O silêncio de Deus não significava abandono, significava profundidade. Porque Deus não estava destruindo a fé dele, estava purificando, estava arrancando a dependência emocional, estava quebrando o orgulho espiritual, estava ensinando Wesley a buscá-lo não apenas pelo que sentia, mas por quem Deus é. E isso produziu dentro dele uma fome espiritual ainda maior. Uma fome que começou a consumir suas orações. Uma fome que transformou sua maneira de buscar o Espírito Santo. Uma fome que prepararia seu coração para viver experiências espirituais que mudariam completamente sua vida e seu ministério. Porque existe um momento em que a alma para de buscar emoções e começa a buscar presença verdadeira. E foi exatamente nesse lugar que John Wesley começou a clamar pelo Espírito Santo como nunca antes. Depois de tantas noites em silêncio, John Wesley chegou a um ponto em que já não queria apenas continuar pregando. Ele queria voltar a sentir o fogo de Deus dentro da própria alma. Essa diferença mudou tudo. Porque existe uma grande distância entre falar sobre o Espírito Santo e depender completamente dele para permanecer espiritualmente vivo. Wesley começou a perceber que nenhum conhecimento bíblico conseguiria sustentar um coração vazio da presença de Deus. Nenhuma disciplina religiosa conseguiria substituir a ação do Espírito Santo dentro da alma humana. Nenhum esforço humano seria suficiente para reacender sozinho uma fé enfraquecida. E quando ele compreendeu isso, suas orações mudaram completamente. Elas deixaram de ser apenas pedidos formais, passaram a ser clamor. Passaram a nascer da necessidade profunda de alguém que entendeu que sem a presença de Deus, até a vida religiosa perde o sentido. Existiam madrugadas em que Wesley se ajoelhava e permanecia diante de Deus durante longos períodos apenas repetindo pedidos simples. Senhor, não permita que meu coração se afaste da tua presença. Espírito Santo, reacende aquilo que está morrendo dentro de mim. Não me deixe viver apenas de aparência espiritual. Essas orações carregavam algo diferente. Não eram palavras para impressionar. Não eram discursos religiosos. Eram gritos silenciosos de uma alma faminta pela presença de Deus. E talvez seja exatamente isso que falta para muitas pessoas hoje. Muitos querem bênçãos sem intimidade. Querem paz sem rendição. Querem sentir Deus sem abandonar distrações que estão esfriando a alma diariamente. Mas John Wesley começou a entender que o Espírito Santo não ocupa apenas uma parte da vida. Ele transforma completamente o coração de quem realmente o busca. Foi por isso que Wesley começou a abandonar tudo aquilo que roubava sua sensibilidade espiritual. Ele passou a proteger seus momentos de oração com ainda mais intensidade. Passou a vigiar aquilo que enfraquecia sua comunhão com Deus. Passou a entender que avivamento espiritual não nasce em público, nasce em secreto. E quanto mais ele buscava o Espírito Santo, mais percebia algo profundo. A presença de Deus não era apenas consolo, era transformação. O Espírito Santo estava confrontando áreas escondidas do coração dele, mostrando orgulho espiritual,
mostrando autossuficiência, mostrando dependência excessiva da própria força. Isso doía, porque Deus não reacende uma alma apenas trazendo conforto. Muitas vezes ele começa quebrando aquilo que impede uma verdadeira intimidade espiritual. E Wesley aceitou esse processo. Ele parou de fugir do confronto espiritual. Parou de esconder suas fraquezas atrás da religião. Parou de confiar apenas na própria disciplina. Agora existia apenas um desejo consumindo seu coração: ser cheio novamente pelo Espírito Santo. E quanto mais ele buscava, mais compreendia algo que mudaria completamente sua maneira de viver a fé. O maior perigo da vida espiritual não é cair em pecado diante das pessoas. O maior perigo é perder lentamente a consciência da presença de Deus e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Foi por isso que Wesley começou a orar com ainda mais intensidade, porque ele entendia que uma alma sem fogo espiritual se torna vulnerável. Uma fé sem presença de Deus se torna apenas rotina. E uma vida sem dependência do Espírito Santo começa a sobreviver apenas de aparência religiosa. Então, em vez de desistir durante a fraqueza espiritual, Wesley fez exatamente o contrário. Ele transformou sua fraqueza em combustível para buscar ainda mais profundamente a presença de Deus. E foi nesse período que ele começou a descobrir um segredo espiritual que poucas pessoas realmente entendem. John Wesley percebeu algo que mudou completamente sua vida espiritual. A maioria das pessoas busca Deus apenas para sair da dor, mas poucas realmente buscam a presença dele acima de qualquer coisa. Esse entendimento nasceu nos períodos mais difíceis da fé dele, porque quando sua alma estava cansada, Wesley começou a perceber que muitas das suas antigas orações eram superficiais. Ele pedia força, pedia direção, pedia respostas, pedia crescimento no ministério. Mas agora algo havia mudado dentro dele. Seu coração já não queria apenas aquilo que Deus podia entregar. Ele queria o próprio Deus. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente a vida espiritual de uma pessoa. Porque existe um momento em que a alma entende que nada deste mundo consegue preencher o vazio causado pela ausência da presença de Deus. Nem reconhecimento, nem atividades religiosas, nem conhecimento bíblico, nem sucesso ministerial. Foi exatamente isso que Wesley começou a descobrir durante suas madrugadas de oração. Ele percebeu que o Espírito Santo não era apenas alguém que trazia poder para pregar. Era quem mantinha sua alma viva espiritualmente. Sem essa presença, tudo começava a parecer vazio. E talvez muitas pessoas estejam vivendo exatamente assim hoje. Continuam ocupadas, continuam trabalhando, continuam seguindo a rotina, continuam frequentando ambientes religiosos, mas por dentro existe uma sede espiritual que nada consegue satisfazer, porque o coração humano foi criado para viver na presença de Deus. E quando essa presença deixa de ocupar o centro da vida, a alma começa lentamente a endurecer. John Wesley percebeu isso antes que fosse tarde. Por isso, suas orações começaram a mudar profundamente. Ele já não buscava apenas sentir paz, buscava transformação. Já não queria apenas momentos emocionais, queria intimidade verdadeira com Deus. Já não queria apenas continuar exercendo um ministério, queria permanecer espiritualmente vivo diante do Espírito Santo. Isso levou Wesley para um nível de entrega que poucos estão dispostos a viver. Porque buscar verdadeiramente a presença de Deus exige renúncia. Exige abandonar distrações que roubam a sensibilidade espiritual. Exige silêncio. Exige sinceridade. Exige permanecer diante de Deus sem máscaras religiosas. E foi exatamente nesse lugar que Wesley começou a perceber algo poderoso. Quanto mais ele buscava a presença de Deus acima de qualquer outra coisa, mais o Espírito Santo começava a transformar áreas profundas da sua alma. O medo começou a perder força. A necessidade de aprovação começou a diminuir. O orgulho espiritual começou a ser quebrado. E a presença de Deus começou a se tornar mais importante do que qualquer reconhecimento humano.
Esse é o segredo que muitos nunca entendem. Homens espiritualmente fortes não são aqueles que nunca enfrentam fraqueza. São aqueles que aprenderam para onde correr quando a alma começa a esfriar. John Wesley corria para a presença de Deus, não para distrações, não para o orgulho religioso, não para a aparência espiritual. Ele corria para o Espírito Santo, porque ele compreendeu algo que transformou completamente sua caminhada. Uma alma distante da presença de Deus pode continuar funcionando por algum tempo, mas nunca permanecerá verdadeiramente viva espiritualmente. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando mostrar para algumas pessoas agora. Talvez o vazio espiritual que elas sentem não seja o fim da fé. Talvez seja um convite. Um chamado para abandonar uma vida espiritual superficial. Um chamado para voltar à intimidade verdadeira. Um chamado para buscar novamente aquilo que um dia queimou dentro do coração. Foi isso que aconteceu com John Wesley. E quando ele decidiu buscar a presença de Deus acima de tudo, algo começou a acontecer dentro dele que mudaria não apenas sua própria vida, mas alcançaria milhares de almas ao redor do mundo. Talvez você tenha começado este vídeo achando que sua fé estava morrendo, mas existe algo importante que você precisa entender agora. Uma alma completamente fria não sente saudade da presença de Deus. Se ainda existe incômodo dentro de você, se ainda existe tristeza por sentir a oração enfraquecida, se ainda existe desejo de voltar a sentir intimidade com Deus, então ainda existe vida espiritual aí dentro. E foi exatamente isso que John Wesley descobriu. Os períodos de fraqueza espiritual não significavam necessariamente que Deus havia abandonado ele. Muitas vezes, eram momentos em que o Espírito Santo estava atraindo seu coração para uma busca mais profunda. Porque Deus não desperdiça o vazio espiritual de alguém que continua desejando sua presença. Talvez você tenha passado meses tentando esconder o que está sentindo, continuando a rotina, continuando a sorrir, continuando a dizer que está tudo bem. Mas no fundo, existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro da sua alma. Você sente falta da intensidade espiritual que tinha antes, sente falta do prazer da oração, sente falta da fome pela palavra de Deus, sente falta daquela sensibilidade espiritual que parecia tão viva um dia. E quanto mais o tempo passa, mais surge o medo. E se eu nunca voltar a ser como antes? John Wesley enfrentou esse mesmo medo. Mas existe uma diferença entre alguém que caiu espiritualmente e alguém que ainda está lutando para voltar à presença de Deus. Pessoas espiritualmente mortas não buscam restauração, mas pessoas feridas espiritualmente continuam sentindo fome da presença do Espírito Santo. E talvez essa fome seja o sinal mais importante da sua vida espiritual neste momento, porque Deus ainda alcança corações quebrantados. Em Salmos, capítulo 51, versículo 17, existe uma verdade poderosa. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Wesley entendia isso profundamente. Por isso, ele não fugiu de Deus durante os períodos de fraqueza. Ele correu para mais perto, mesmo sentindo silêncio, mesmo sentindo distância, mesmo lutando contra a própria frieza espiritual. E talvez seja exatamente isso que você precisa fazer agora. Não esperar sentir vontade para buscar Deus novamente. Não esperar recuperar força emocional primeiro. Não esperar se sentir digno o suficiente para voltar à presença dele. Porque o Espírito Santo não restaura apenas pessoas fortes. Ele restaura pessoas sinceras, pessoas que reconhecem o próprio vazio, pessoas que param de esconder a dor espiritual, pessoas que voltam a depender completamente da presença de Deus. John Wesley descobriu que avivamento espiritual não começa quando tudo está bem. Muitas vezes, ele começa quando alguém finalmente admite: eu preciso desesperadamente da presença de Deus novamente. Talvez esse seja o momento mais importante da sua vida espiritual. Não porque você está forte, mas porque começou a perceber o quanto precisa do Espírito Santo. E existe algo poderoso nisso. Porque homens e mulheres que voltam a buscar sinceramente a presença de Deus jamais permanecem iguais.
a oração muda, a mente muda, o coração muda, a fome espiritual volta, a sensibilidade espiritual começa a despertar novamente. Foi exatamente isso que aconteceu com John Wesley. A fraqueza espiritual que quase destruiu sua fé acabou levando ele para um nível de intimidade com Deus que transformou completamente sua vida. E talvez o mesmo possa acontecer com você. Os momentos de fraqueza espiritual não destruíram John Wesley. Foram exatamente eles que ensinaram ele a depender profundamente do Espírito Santo. Essa é uma das maiores verdades da história dele. Porque quando tudo parecia espiritualmente seco, Wesley descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. A presença de Deus vale mais do que qualquer reconhecimento humano, mais do que qualquer posição religiosa e mais do que qualquer aparência espiritual. Foi no silêncio das madrugadas, foi nas orações sinceras, foi nos dias em que não sentia nada, foi nos momentos em que sua alma parecia cansada. Ali, Deus começou a reacender lentamente o fogo espiritual dentro dele. E quanto mais Wesley buscava a presença do Espírito Santo, mais sua fé deixava de depender das circunstâncias. Agora sua comunhão com Deus não estava baseada apenas em emoções passageiras. Existia profundidade, existia dependência, existia intimidade verdadeira. As mesmas lutas que quase fizeram sua alma esfriar, acabaram se tornando o caminho que levou ele para uma experiência espiritual ainda mais profunda. Isso é poderoso. Porque muitas pessoas acreditam que a fraqueza espiritual significa fracasso, mas às vezes ela é apenas o começo de um chamado mais profundo de Deus. Um chamado para abandonar a superficialidade, um chamado para parar de viver apenas de rotina religiosa, um chamado para voltar à presença de Deus com sinceridade. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez o vazio espiritual que você sente não seja o fim da sua fé. Talvez seja um alerta. Talvez seja Deus mostrando que nenhuma distração consegue substituir sua presença dentro da alma humana. John Wesley entendeu isso. Por isso ele não escolheu se afastar de Deus quando sua fé enfraqueceu. Ele escolheu buscar ainda mais profundamente o Espírito Santo. E essa decisão transformou não apenas sua própria história, mas alcançou milhares de vidas ao redor do mundo. Porque homens cheios da presença de Deus carregam algo que palavras humanas não conseguem explicar. Existe autoridade, existe vida espiritual, existe fogo, existe transformação, mas tudo isso nasce primeiro no secreto, nas orações que ninguém vê, nas lágrimas escondidas, nas madrugadas silenciosas, nos momentos em que alguém decide continuar buscando Deus, mesmo quando a alma está cansada. Foi assim com John Wesley. E talvez seja exatamente assim que Deus está querendo reacender sua vida espiritual agora. Não através de aparência religiosa, não através de emoções momentâneas, mas através de uma busca sincera pela presença do Espírito Santo. Porque uma alma que volta a buscar verdadeiramente a Deus nunca permanece vazia por muito tempo. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, existe uma promessa que continua viva até hoje. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa promessa alcançou John Wesley, e ela ainda alcança qualquer pessoa que decide voltar para a presença de Deus de maneira sincera. Talvez sua fé não esteja morrendo. Talvez Deus esteja apenas chamando você para buscá-lo mais profundamente do que nunca.